Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre fundo imobiliário de galpão logístico. Por quê? Porque a gente está tendo uma grande oportunidade de investir nesses ativos e gerar renda mensal, né? E eu trouxe aqui um estudo do Banco Itaú. Eu vou deixar o link aqui para vocês do estudo completo para quem quiser ler, mas eu trouxe aqui alguns insights para a gente analisar. Primeiro, o IFIX hoje, o IFIX ele é o índice de fundo imobiliário, assim como tem o Ibovespa, a gente tem o IFIX, que é só de fundo imobiliário. Ele é composto por 108 fundos imobiliários. Mas o que a gente pode ver? 40% é de ativos financeiros, então 40% são fundos imobiliários que investem em renda fixa. CRI, LCI, tudo atrelado a papel. E em segundo lugar, a gente tem fundo imobiliário de galpões logísticos. E eu vejo também, eu moro aqui em Campinas, eu tenho acesso a Dom Pedro, a Bandeirantes, eu vejo que tem crescido muito a quantidade de construção desses galpões logísticos. Então a demanda está bem grande, principalmente por conta de e-commerce. A gente tem o Mercado Livre. Sim, o Mercado Livre ele está dentro de um fundo imobiliário, lá de Cajamar. A gente tem a Shopee, então a gente tem um setor aí que está crescendo e está procurando cada vez mais galpão logístico, tá? E aqui nesse outro, vamos mudar aqui. O que a gente tem? O que eu trouxe aqui? A volatilidade em relação ao retorno desses ativos. A volatilidade nada mais é do que quanto que oscilou, tanto para cima quanto para baixo, nos últimos 12 meses, tá? Por exemplo, o Bitcoin, a gente vê que é meio loucura, né? Que oscila 50%, 40%, 20%, tanto para cima quanto para baixo. Então, é um ativo bem arrojado. Então, eu trouxe aqui a comparação tanto do IFIX como do IBOV, que é o índice Bovespa, e dos fundos separados, né? Lajes corporativas, fundos de fundos, logísticos, ativos financeiros, tá? Para vocês verem como tá interessante aportar, né? A gente começar a investir em galpão logístico, tá? Por exemplo, vamos lá. O IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, a volatilidade dele tá junto com o IMAB, que é o índice aí de inflação, né? Que está aproximadamente em 4%, tá? E o retorno do IFIX foi perto aí de 22% e da inflação em torno de 13%, né? O galpão logístico, a volatilidade dele está um pouquinho maior, em torno de 10%, né? Então, 10% para cima quanto para baixo. E o retorno dele está em torno aí de 25%, tá? Então, ele está com um retorno interessante, 25% nos últimos 12 meses, e uma volatilidade não tão alta, tá? Quando comparado com o Ibov, por exemplo. O Ibov, a volatilidade dele é muito maior, 15%, e ele deu um retorno um pouco menor do que, por exemplo, o galpão logístico, deu em torno aí de 24%, tá? Então, o galpão logístico tá bem interessante para a gente aportar. Os shoppings, ele também tá no mesmo patamar de volatilidade do galpão logístico e está entregando mais aí de 30% nos últimos 12 meses. O setor de shopping, a parte de fundo imobiliário de shopping também está bem interessante para a gente investir. Eu vou fazer um vídeo só sobre o estudo de fundo imobiliário de shopping também, tá? Tá bem interessante para colocar na carteira quem não tiver. Então, o setor logístico está com uma volatilidade bastante interessante, em torno de 11%, e uma entrega aí dos últimos 12 meses em torno de 25% aproximadamente, tá? O que isso quer dizer? Só resumindo. Quer dizer que nos últimos 12 meses ele rendeu aproximadamente 25%, tá? Os fundos de galpão logístico. Passando aqui no próximo slide, o que esse estudo traz? Ele traz, porque quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente tem que ver também a taxa de vacância, para ver se está tendo muita vacância, porque se tiver muito imóvel desocupado, a gente não vai receber aluguel, né? Quanto menor a taxa de vacância, melhor, tá? Então, o que a gente está vendo? A vacância de galpão logístico está na casa dos 10%, tá? E aqui, o que eu percebi, tá? Ele trouxe 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São Paulo está tendo construção de novos galpões, né? Novo estoque aqui, e também está sendo absorvido. O que é isso? Os galpões que estão sendo construídos estão sendo locados, então está tendo procura,
né? Faz sentido ter essas novas construções. Já no Rio não tá tendo, porque não tá tendo a absorção, não tá tendo procura. E em Minas também está tendo procura, mas é menos como quando a gente relaciona São Paulo. Então, São Paulo, querendo ou não, é o estado ali que tem bastante galpão, né? Construindo e está sendo absorvido, tá? E aqui eu trouxe alguns fundos imobiliários de galpão logístico para vocês estudarem, tá? Então eu trouxe aqui alguns que também falam no relatório, tá? O que ele mostra aqui? Ele mostra o dividend yield. O que é isso? É o retorno que ele trouxe nos últimos 12 meses com relação ao aluguel. Então, quanto que ele pagou de aluguel nos últimos 12 meses, tá? Pelo P por VPA. O que é isso? O P é o valor da cota sobre o valor patrimonial da cota. Então, o valor da cota é o que você vê lá no home broker, tá? E o valor patrimonial da cota, vamos supor que o gestor ele decide encerrar o fundo, ele vai vender todos os imóveis que ele tem. Então, se ele pegar o valor que ele vendeu os imóveis que vale hoje e dividir pelo número de cotas que a gente tem de fundo imobiliário, vai dar o VPA, tá? Então, é o valor da cota dividido pelo valor que realmente vale o fundo imobiliário se ele vender todos os imóveis, tá? Esse P por VPA é interessante quando a gente vai comprar uma cota. Quanto menor a gente compra, quanto menor de um, melhor. Por quê? Porque você vai comprar a cota abaixo do que realmente vale. Vamos supor, hoje, se o HGLG vender todos os imóveis dele, você vai receber R$ 100. Só que lá no home broker, lá onde quando você vai comprar, tá valendo R$ 99. Então você tá comprando mais barato do que realmente vale, tá? Então, quanto menor que um, essa diferença, melhor, tá? E o que esse estudo traz? Por exemplo, vamos falar do HGLG que eu tava falando. Ele tá caro, se for ver, porque ele tá perto de 1,08. Então, a cota dele tá cara quando comparado com realmente o valor dos fundos, tá? Dos imóveis que ele tem. Então, a cota dele tá cara, mas ele entregou aí nos últimos 12 meses em torno de 8% de aluguel, tá? Isento de imposto de renda. Esse fundo aqui, o HGLG, ele é um fundo o mais tranquilo que tem, o mais conservador que tem, digamos assim. Ele tem muito imóvel, ele tem o Mercado Livre como inquilino, tá? Então, ele tem 26, se eu não me engano, imóveis dentro dele. Então, ele é muito conservador. Por isso que ele paga, digamos assim, pouco com relação aos outros, tá? Só que, assim, é recorrente. Se você vê o histórico de pagamento dele, é recorrente. Não tem dor de cabeça, né? Digamos assim. Agora, um outro fundo que eu tava olhando, que tá barato e que tá pagando bem, só que a gente precisa estudar mais, eu vou trazer um vídeo só analisando ele, é o Petal 11, tá? Que ele tá perto de 0,68, então a cota dele tá muito barata com relação ao valor realmente que vale os imóveis, e ele tá pagando aí perto de 10,5% de dividendos nos últimos 12 meses. Então tá bem interessante esse fundo aqui pra gente estudar, tá? E tem esses outros fundos aqui que também dá pra gente ir analisando. O BTLG e o HGLG são os queridinhos aí, a maioria tem, né? O XPLG 11 também. Então, dá pra gente ir estudando alguns fundos imobiliários. Eu gosto bastante do HGLG, eu tenho ele na minha carteira e continuo comprando, né? Claro que agora não, porque ele tá caro. Mas assim, eu trouxe esse estudo para vocês abrirem um pouco a mente sobre fundos imobiliários, principalmente de galpão logístico, que tá interessantíssimo pra gente comprar agora, para colocar na carteira pensando em dividendos. E o próximo vídeo que eu vou fazer é de shopping, que shopping também tá muito interessante para comprar, pensando em receber dividendos, tá certo? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí a gente vai conversando, tá certo? Um abraço, tchau!